Olá a todos, aqui é o professor Léo, para mais uma apresentação multimídia, tá? Hoje nós vamos falar sobre técnicas de atuação e interpretação artística em apresentações multimídia. São procedimentos básicos no mundo da arte que vocês vão poder assimilar, com o objetivo claro de testemunhar algumas experiências de alguns artistas, certo? Em relação à sua experiência de palco, né? Porque esses artistas têm experiências para trazer para a gente, como a gente já tinha comentado em algumas outras aulas. Para que você seja um bom apresentador multimídia, você tem que aprimorar técnicas, né, não só de edição de áudio, vídeo, edição de imagens, mas também técnicas de interpretação. Quando você fala perante o público, tá, você tem que interpretar uma espécie de papel social. E ao interpretar esse papel social, não necessariamente aquilo que você está representando é você. Tá? Então, de algum modo, você está interpretando algo que não é você, como se você estivesse assumindo uma máscara, assumindo um papel social, que deve ser trabalhado para que aquilo ali seja melhor desenvolvido, melhor elaborado, tá? E quem tem muito a nos dizer sobre isso, tá? São os atores, são as atrizes, aqueles que sobem ao palco e nos trazem uma série de experiências super interessantes, né? Para o dia a dia, tá? Uma outra coisa que eu acho bacana se observar é que existe uma série de referências de escolas de atuação conhecidas, né, que você pode pesquisar com o objetivo de estudar a maneira como essas pessoas se posicionam, como elas montam o palco, estão no cenário, tá? É sempre bem bacana a gente passar a observar como é que as pessoas organizam o espaço do cenário, o espaço cênico, tá? Então, nesse caso, o que eu teria para passar para vocês hoje seria exatamente a partilha dessa experiência de alguns atores, de algumas atrizes, no modo como eles se colocam em cena, se colocam no palco. Eles não só montam o palco, mas eles, de algum modo, ensaiam o seu discurso. Por que eu estou querendo passar isso para vocês? O objetivo é muito claro. O objetivo é fazer com que você, quando estiver vendendo um produto ou um serviço através de uma apresentação multimídia que está relacionado a algum produto ou serviço de uma determinada empresa, você possa perceber que é possível desenvolver técnicas de atuação e de interpretação de acordo com aquilo que há de mais desenvolvido na arte contemporânea, mas não só de acordo com aquilo que está mais desenvolvido na arte contemporânea, mas também em relação de harmonia com aquilo que a empresa quer. Tá? Então a gente pode aprimorar algumas técnicas de oratória, pode aprimorar algumas técnicas de gesticulação, e ao fazer isso, a gente começa a perceber como fica bacana a nossa apresentação. Tá, eu iniciei a aula de hoje com esse pequeno videozinho do YouTube aí, né? Essa pequena animação, para descontrair um pouco, vocês escutarem um pouquinho essa música. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram da música, para escutar, bem relaxante, vocês me pedem um link posteriormente. Uma coisa que eu acho bacana de vocês observarem é que no material didático, assim como nas atividades que eu vou passar, né, vocês vão ter como referência as dicas de sites de atuação que eu vou disponibilizar para vocês, tá? E eu vou colocar também alguns relatos de atores que fazem parte desses sites, que de algum modo estão envolvidos com coletivos ou grupos de organização artística, que nos permitem aprofundar algumas técnicas de fala, nos permitem aprofundar e desenvolver
algumas técnicas de interpretação. E é super bacana que a gente fique bastante atento ao que a arte contemporânea está fazendo, porque, como a gente sabe, a publicidade ela tem e as apresentações multimídia tem uma coisa interessante, que é o que eles pegam as melhores características daquilo que tem sido realizado em diversos ramos, tá? Do conhecimento, né? E eles se apropriam disso para voltar para o objetivo de comunicar alguma coisa para um determinado público, para um determinado segmento de mercado. Então é com isso que a gente tem que contar na aula de hoje. Como é que você vai se apropriar de técnicas de outras áreas de conhecimento, de técnicas de experiências diversas de outras áreas de conhecimento, com um objetivo claro que você possa desenvolver ainda mais com sucesso a tua apresentação multimídia e atingir com ainda mais eficácia e foco aquilo que você pretende atingir, que é o público-alvo, que é a partir do qual uma missão, né, que é a missão da apresentação multimídia, é bem preenchida, tá? E essa missão, ela tem a ver também com o consumo de serviço ou produto que está sendo oferecido para aquelas pessoas naquele momento preciso, tá? Que é o momento em que a apresentação está se realizando. Tá? Bem, gente, a primeira dica que eu dou é que vocês entrem aqui nesse site chamado através.tv, certo? Como vocês podem observar, aqui em cima tem a logo deles, né, no canto superior esquerdo. Através, processo criativo que inspira, né? E aí você tem uma série de pequenos documentários sobre processos criativos os mais diversos, né? E aí tem centenas de artistas contemporâneos brasileiros. E aqui em cima, no canto superior direito, nós temos processo criativo, artistas, nossa história. O que é que eu gostaria que a gente fizesse sempre quando entrasse nesse site? Pensasse com os olhos do apresentador multimídia sobre as técnicas que essas pessoas compartilham com a gente, né? Ao pensar sobre essas técnicas, automaticamente você vai se sentir mais ambientado no lugar das artes, mas sempre tentando também dialogar com esse ambiente, de modo a objetivamente extrair técnicas de apresentação, tá? Temos aqui um primeiro material, que é o material da Beth Coelho, sobre o processo criativo, tá? É um material muito bonito, tá? Muito potente, muito poderoso, tá? Eu gostaria que vocês observassem não só o modo como ela atua, tá? Que a Beth Coelho atua, mas o modo como ela monta o cenário, como ela toca a música com as pessoas, como tem uma série de pessoas tocando música ao redor dela enquanto ela interpreta, mas e aí tem uma pequena ensinaçãozinha, logo em seguida vão falar sobre o processo de criação, tá? E aí nós temos aqui a possibilidade de você se inscrever no site. Aí tem aqui a parte a seção que envolve a Beth Coelho, né, que é essa atriz. Aí tem Santídio Pereira, Linda Quebrada. Você tem várias possibilidades aqui. Patrícia Celante, esse aqui a gente vai olhar também, que você pode olhar que tem uma estética bem bonita, né? E que eu quero que vocês observem as cores do ambiente, o modo como os atores interpretam, o modo como eles falam dos seus trabalhos, tá? E logo em seguida nós vamos avançar para outras temáticas que envolvem o estudo de técnicas de interpretação artística que você pode se apropriar para virar um bom apresentador multimídia. Joia? Só fechar aqui o Zap, que atrapalhou um pouco a gente aqui, não sei se vocês ouviram, mas agora tá ok, certo? Então, eu vou dar o play aqui nesse primeiro vídeo para vocês darem uma olhada, tá bom? Eu vou minimizar aqui a tela e dar o play nesse material que é lindíssimo, tá? Em 2013, quando no Brasil as ruas começaram a queimar, uma jornalista entrevistou um manifestante. Ao final, ela perguntou o seu nome.
paradoxal que possa inicialmente parecer, eu sou ninguém é a mais forte de todas as armas políticas. Eu sou ninguém é, na verdade, a forma contraída de eu sou o que você não nomeia e não consegue representar. Falta rigor, pá, sim, pá, rigor, pá, a instante das paixões, pá, é essa que queima, pá, e constrói. Eu vou dar todas as pausas para vocês, para fazer essa marcação. Nós, artistas, neste momento no Brasil, estamos passando por um processo muito complicado de produção, de criatividade, de perdurar alguma coisa, de poder pesquisar, de poder trabalhar. Então, eu estou aqui por um único motivo, pelo amor ao teatro. Cadê aquela coisa meio que você fez lá em casa? Existir também é criar, deste vazio, deste nada, é poder ter uma voz, reinventar a sua voz, reinventar um gesto, a palavra, reinventar alguma coisa. Porque é muito fácil também ir para a rua, fazer um batuque, um bloco, que as pessoas saibam, já sabem, mas isso daqui terá que ter uma escuta. E eu acho que está aí o desafio, porque a gente está levando um pensamento, alguma inteligência, e não está subestimando o povo. Essa coisa finita, eu fico vendo tanta hostilidade, tanta mediocridade, tanta roubalheira, sendo que tudo é finito. Você não passa a olhar para o outro, não posso ver o outro, não posso enxergar o outro. Eu acho que a gente tem que, de novo, buscar essa generosidade assim, do outro, sabe? É isso que importa, né? Vamos aí. Haveria de chegar um tempo no qual as ruas começariam a queimar. Várias vezes, mas nunca fomos derrotados. Pois nossas derrotas são, na verdade, um fogo alto que forja o aço de nossas vitórias. Toda verdadeira vitória é fruto da elaboração profunda sobre perdas. Ela reverbera o desejo animal de nunca mais perder. Talvez uma das inquietações que atravessa a mostra como um todo é um desejo, talvez, de pensar, de refletir, de falar sobre a atual situação do país. Dentro das ações que foram imaginadas, né, veio justamente esta ação da pandemia, né, dos manifestos pandemia, né, e a ideia de, digamos, até pensando nesse formato do cordel, né, e o cordel é uma coisa oral, é uma coisa para ser dita, né, para que a gente pudesse lançar a mão dessa ideia, ainda que tenha sido escrito talvez pelos principais intelectuais desse país, né, e fora também do Brasil, mas que talvez pudesse justamente jogar a luz aí, trazer pistas, né, para essa reflexão sobre o atual momento histórico que a gente está vivendo, para que esse texto chegue às diferentes pessoas em diferentes regiões da cidade, quer dizer que, de fato, né, nessa ideia da pandemia, da contaminação, que a gente contamine a cidade inteira e que seja uma coisa pública, que aconteça na rua, que aconteça em metrô, que aconteça, né,
espaços aí de trânsito, espaços, né, de circulação, né, para que justamente possam circular essas ideias, né? Onde tem um bloqueio de nossa imaginação política, e veremos que nossa imaginação está bloqueada, porque até a forma de nossa crítica usa a gramática de um sujeito. Nós falamos a linguagem da ordem contra a qual nós nos batemos. Uma disciplina de artista, é ela que pauta a nossa política. Bem interessante, né, gente? Observem como as pessoas pensam o espaço de atuação, o espaço de interpretação. A voz delas atravessa o espaço, a voz da atriz principal atravessa o espaço com a música que está ao redor. O conjunto de pessoas envolvidas está sempre pensando como nós vamos colocar nossa voz em circulação para que as pessoas possam ouvir, mas ao mesmo tempo montando um espaço que por meio do qual a pessoa se sinta parte, né, do lugar em que os enunciados e as narrativas estão sendo expressas, né? E você vê que o espaço em questão é super bonito, né, dentro, né, do cenário e fora dele também. Claro, o que estava em questão ali era um pequeno texto de um filósofo chamado Vladimir Safatli, que fez um texto há um tempo atrás chamado Quando as Ruas Queimam, né, como uma espécie de manifesto pelo qual se poderia produzir protestos sociais, né? Claro que isso aqui é um exemplo, né? Você pode fazer apelo para outros tipos de narrativa como essa que nós vamos ver na próxima sessão, tá? Mas observem fundamentalmente cada detalhe de como o espaço é montado, como a música é composta, como as pessoas tocam, né? Como se usa o microfone, né? Como elas têm ideias a partir da interação com o público, com o qual dialoga dentro dos espaços de sociabilidade, né? Fora do palco, né? Isso é importante. A ideia que estava sendo colocada naquele pequeno documentário é o seguinte: como é que eu vou pegar um texto, certo? E dar visibilidade a esse texto por meio da minha fala, tá? E não só isso, dar visibilidade a esse texto por meio de uma fala que atravessa o espaço como materialidade da vida, para poder você produzir novas relações, tá? A apresentação multimídia ela tem que puxar esses elementos aí, porque porque nesse caso você tem a possibilidade de magnetização do espectador. E essa magnetização se dá através do ritmo da fala, do ritmo da música, do modo como o espaço é montado, como os instrumentos de trabalho de enunciação e de interpretação, seja através da voz, dos gestos corporais, são colocados, tá? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês, olharem novamente em detalhe esse material que eu coloquei para vocês aí no site através.tv, tá? São Paulo com 7, 6 anos, eu comecei a trabalhar no Instituto H, então eu fazia marcenaria, cerâmica, desenhava, fiz um pouco de vídeo e tal, fiz animação, até que chegou um momento que eu estava muito preso nisso e um amigo me falou: porra, Santilli, por que você não vai fazer gravura? Aí eu, porra, amei gravura. Eu fazia arte desde que eu entrei no Acaia. Então, com 7, 8 anos, eu era um artista, mas não me considerava um artista, e a sociedade não me reconhecia como artista. Entre os 17 e 18 anos, foi que eu falei: porra, eu acho que eu sou artista.
A gente está muito pautado nesses museus que é arte, né? Dizer arte e tal. Arte erudita é a mesma coisa que arte popular. O que é arte para tal pessoas e o que não é arte para tal pessoa. Então, quem define o que é arte na sociedade em que a gente vive? Isso eu acho importante pensar. Tem muitos artistas que não são reconhecidos. Algumas pessoas não reconhecem o potencial do trampo deles, sabe? Por falta de contato com quem dita o que é arte hoje, entendeu? O objetivo de um artista não é ser conhecido, mas é mostrar o trabalho, assim, não um objetivo, mas tem que mostrar o trabalho, eu acho, que o trabalho acontecer. E quando você não é reconhecido e quando o trabalho não se sustenta, isso fica muito difícil. O trampo, ele é contra a cultura por si só, sabe? O meu trampo, porque eu tenho uma trajetória de um lugar que não é um lugar aceito como cultura, assim, na nossa sociedade. Eu estava fora do meio, né? Então, de onde eu venho, isso já é uma contracultura naquele ambiente onde a obra está exposta. Uma amiga negra dizia quando gritaram: olha Padilha! Antes que eu me desviasse, um tiraporte aborrecido me abordou. E disse: tu és o nome, mas eu me chamo Francisco Cavalho. Pois então, gente, o que é que nós temos aqui? No caso específico dessa apresentação do Através TV, tá? Nós temos, com clareza, outras informações bacanas aqui que tratam basicamente de montar cenário, de como é que você pode se basear em artistas populares, artistas que não são do mainstream, que não são extremamente valorizados pelo dia a dia dos museus, enfim, mas que têm as suas maneiras específicas de produzir texturas, de produzir imagens alternativas, né? Isso aqui é muito importante. Eu vou deixar o vídeo passando aqui, enquanto a gente conversa, para deixar mais interativo, tá? Para vocês irem se baseando em algumas imagens que vocês consideram bacanas, tá? Aqui nós temos depoimentos de vários artistas, tá? Como vocês podem observar, naquele vídeo anterior, que é super bacana vocês prestarem atenção, o que é que nós podemos perceber com clareza? Nós podemos perceber que a montagem do espaço, ela é tão importante quanto a montagem da fala. Se você pega, por exemplo, 2 vídeos de artistas diferentes, e ao mesmo tempo, nesses 2 vídeos, você começa a refletir sobre como cada um tem um talento específico, e você pode juntar esses talentos, né, para poder imaginar novos mundos possíveis na apresentação multimídia, é como se você começasse a se tornar uma espécie de diretor de teatro dentro da apresentação multimídia. E quando você fala, quando você começa a perceber que a ideia de direção de espaço e a ideia de direção de fala, a ideia de organização dos elementos e das pessoas que interagem umas com as outras é tão importante quanto aquilo que você apresenta no PowerPoint, você vai se tornar um comunicador melhor. Você vai acessar as pessoas em esferas cada vez mais plurais. E ao acessar as pessoas nessas esferas cada vez mais plurais, ou seja, através do som, através da imagem do seu corpo, do que você veste, através da interação que você tem com o outro, tá? Porque a apresentação multimídia pode ser uma apresentação feita com mais de uma pessoa, tá? Voltada para aquele slide, vocês podem dividir as tarefas, como vocês sabem, e apresentar partes diferentes, mas a interação, a harmonia que é colocada é bem bacana também. Junto com isso, você também tem essa coisa do espaço, da textura, né, das imagens bem bonitas que você pode trabalhar, o colorido, o uso de tintas, tá? A questão dos papéis de parede, tá? Então, essa coisa das artes, como é que você pode trazer para contribuir com
não só com o seu PowerPoint, mas contribuir com a tua imaginação de gente criativa para esteticamente engajar mais as pessoas que vão participar daquela apresentação naquilo que você quer, de maneira tal que fique cada vez mais lindo o que você está produzindo, tá? E que aquilo ali gere um impacto tão forte que a pessoa sinta a necessidade de te procurar depois daquele encontro, né? Isso aí é uma das coisas mais importantes. É por isso que eu estou mostrando para vocês uma série de materiais aqui audiovisuais para que vocês possam se basear neles, tá? Eu vou deixar aberto esse outro aqui, tá? Da Patrícia Celante, para a gente dar uma olhada também, saber mais ou menos do que se trata, mas observa aqui que já podemos observar um jogo de claro e escuro, um jogo do branco com tons de branco que puxa mais para o cinza, e aqui se trata de uma dança, né? Nós temos aqui a questão da música, né? Mas como o corpo interpreta a música? Como é que o corpo vai valorizar essa música? É isso que nós precisamos saber, é isso que nós precisamos pensar, tá? E é em cima disso que a gente vai construir a nossa fala da sessão seguinte, tá ok? Desde os 3 anos de idade, quando eu, braços de uma professora de balé, e me cantei com aquilo que já senti dentro de mim, e era o movimento. Hoje é uma oportunidade para eu exercitar muito mais a minha experiência e a alegria de dançar sem fronteiras, que é uma busca de perfeição. O processo criativo é muito intuitivo, meu movimento sai de acordo com a música, então eu preciso no sentido da audição. Uma certa vez eu passei por uma experiência, o coreógrafo montou para mim um balé sem música. Então foi um dos processos mais difíceis que eu passei, porque se eu música, eu não consigo criar. Eu acho que a arte tem que se manifestar de várias formas, tem que ser cada vez mais acessível. A arte é intrínseca do ser humano.
Gente, aí no caso aqui você tem um jogo de contrastes do branco, né? Com as cores que ela usa para se apresentar, né? Isso aqui é bem bacana de observar. As cores que ela usa, a dança, o jeito como ela busca interagir, né? E como ela, a partir da dança, apresenta a sua experiência de vida, né? Isso aqui é que é legal, né? A partir do seu fazer, a partir da sua prática de vida, você vai traduzir isso, né, num relato que diz respeito à sua própria vida. No caso específico aí temos uma dançarina, que também é mãe, que utiliza a relação da dança com o tecido, com o fundo da sala também, e coloca a filha implicada na situação também, né, porque mãe e filha não se separam, mesmo quando o artista é artista, né? Isso aqui é bem bacana de observar, tá? Eu vou diminuir aqui, tá bom? E eu quero mostrar para vocês outras opções que nós temos aqui para vocês observarem, ó. Tem outra, aqui tem um artista da área do audiovisual, né? Eu vou diminuir aqui, vou deixar passando, mas vocês já podem observar como é bacana você vê os relatos das pessoas sobre as suas práticas. E esses relatos, de algum modo, não deixa de ser um tipo de apresentação, tá? Por meio de que você cativa, por meio de que você gera outro tipo de reconhecimento do público em relação a você. Tem empatia, tem uma identidade. E com essa identificação do público em você, com você, você consegue construir relações, consegue construir identidades, consegue construir reconhecimento, né? Aqui é um vídeo sobre a questão da imagem, tá? E sobre a questão da fotografia, né? A experiência fotográfica dessa moça, né? Em relação ao seu fazer, né? Se chama André Labaye, fotógrafa, e ela divide uma série de experiências com a gente sobre procedimentos que ela utiliza para a vida dela em relação à fotografia, porque não basta ter só uma câmera. O que é importante é você ter a câmera, a ideia, e nesse diálogo com a câmera e a ideia que você tem, reconfigurar o espaço daquilo que você vai fotografar. E ao fazer isso, você vai produzir um tipo de paisagem, né? Isso aqui é uma outra dica, né? Então nós falamos de algumas coisas interessantes. Falamos de intervenção no espaço público, que foi o primeiro tópico. Falamos de pintura, né, estilogravura, está relacionada àquela imagem da aranha, que tem a ver também com essa coisa da texturização dos espaços, papel de parede, e assim por diante. Falamos de dança como forma de ocupação de espaço, que foi no vídeo anterior, onde você tem um jogo de contrastes daquilo que a dançarina usa com o fundo, né, do mesmo jeito que a filha da dançarina está implicada. E agora temos um quarto ponto, né, que é o ponto que está nesse quarto vídeo, que é o ponto relacionado à fotografia. Quais as técnicas utilizadas para melhor fotografar? E como ela vai interagir data show, vai interagir fotografia, vai produzir um tipo de pano de fundo para ser capturado, para trazer algum efeito na fotografia, né? É isso que ela vai estar relatando aqui, tá? E ela vai passando algumas técnicas aqui sobre fotos. Vamos dar uma olhadinha já sobre isso que ela está falando, tá bom? Mas observe aqui que já no cenário que ela coloca, é um cenário de fundo escuro, e também está ligado com a tentativa de você dar realce, enfatizar aquilo que está no centro da mesa, né? De todo modo, olha só, aí aqui ao mesmo tempo tem esse tipo de fotografia de água, né, nas formas de gota, né? A estratégia dela é focar toda a iluminação do espaço nesse tipo de fotografia. Olha como é bonito que ela produz, né? E como é que depois que ela produz esse tipo de arte, ela vai, por exemplo, fazer uma narrativa em cima da sua prática, né? A vida da pessoa passa a estar implicada todo no seu fazer. E isso aí pode ser traduzido por meio das narrativas que a pessoa compõe em relação a si mesma, né? A apresentação multimídia também é isso, tá? Se você não vestir muitas vezes a camisa da empresa na qual você trabalha, dificilmente você vai se sentir representando aquele serviço como se fizesse parte do seu mundo, né? É uma coisa que você tem que avaliar também, né? Vamos ver aqui. Aí sim, gente, o que nós temos aqui? Nós temos nesse site, está carregando aqui, mas nós temos aqui os diversos tipos de artistas, ó. Carlos Milani,
institutos, né? Ó, aí tem vários tipos de artistas, artistas visuais, produtores de cinema, né? Especialistas em carro, roteirista, jornalista e contador de histórias, Vinícius Lima, né? Felipe Chaimovich, curador, Guilherme Kendi, empreendedor social, professor, né? Rony Coren, ator. Cada pessoa dessa tem alguma coisa para dizer para a gente. E tem vários outros aqui, né? Tuane Fernandes, fotógrafa, Iaco Viana, grafiteiro e artista visual, né? Vic Ponze, Vic Von Poser, né? Isso aqui deve ser um pseudônimo, né? Artista visual, filmmaker e fotógrafa, né? Então tem muita gente boa que trabalha com partes visuais e aí compõe planos de ocupação de espaço, por exemplo, no caso desse rapaz aqui, Iaco Viana, né? Artista resiliente. Aqui ele coloca o portfólio dele, ó, as texturas que ele desenvolve, né? Como é que ele vai, quais são as estratégias de vida dele, tem sempre um vídeo aqui sobre o processo criativo dele. E esse processo criativo você pode estudar, pode fazer a captação dele e trazer para dentro da sua obra multimídia. Como assim? Você vai tomar isso como referência, e ao tomar isso como referência, você vai ver como adapta isso ao campo das apresentações que você vai desenvolver, tá? É bem bacana isso. Vamos ver aqui um pouquinho desse processo criativo aqui do Iaco, tá? Ó, tem imagens, ó. Sempre uma coisa de ocupação dos espaços, de ver como é que se monta um cenário, o que é realmente importante para o grafite, né? Que espaço, por exemplo, ele é um grafiteiro, se ele é um fotógrafo, enfim, como é que ele vai ocupar aquele espaço para gerar um impacto visual sobre a pessoa que está passando naquele lugar específico, né? Isso é uma estratégia bacana. O grafiteiro entende muito bem disso, dessa coisa. Olha, eu preciso selecionar um espaço estratégico, né, para criar um tipo de atenção visual que aquele espaço não chamaria antes, né? Então ele entende muito bem sobre o impacto que ele gera na pessoa que vai passando. Então aprender táticas de apresentação ou táticas de impacto visual com o grafiteiro é bem-vindo, tá entendendo? E aí já tem esse outro ponto alternativo aqui, né? Do mesmo jeito, assim, quando a pessoa pensa a ocupação dos espaços públicos através de propagandas, né? Como é que você vai estudar o espaço para que aquela propaganda gere um impacto visual maior do que outras, né? Acontecia muito de antigamente, uma série de pessoas de empresas colocarem carros pendurados em guindastes para fazer propagandas né, dos carros, né, para poder gerar um tipo de impacto que não existia, que não existiria antes. Só que o problema é o seguinte, quando esse tipo de impacto é gerado, quando esse tipo de impacto é colocado no meio do espaço urbano, por exemplo, isso pode gerar acidentes, né? Essa coisa de chamar muita atenção. A pirotecnia também, né, chama muita atenção, pode causar acidentes de trânsito, pode não ser tão positivo, né? Então é sempre muito bom avaliar isso com cuidado. No caso aqui não se trata do grafite, a atividade do grafite é muito bonita, você pode passar, observar e não sentir que isso compromete a tua vida no trânsito em que você está, né? Tá? Olha só essas fotografias que bonitas, né? Colocar isso aqui não deixa de ser uma apresentação multimídia, né? Aqui tem todos os materiais de trabalho dele e além disso ainda tem um relato da sua vida, um relato da sua prática, né? E fica dentro através do processo criativo que inspira, né? Olha aí, ó, outra coisa bem bacana, esse grafite aqui. Ele produz isso aqui, né? Dentro de um estúdio, né, como meio pelo qual ele pode dar a impressão de que ele está fazendo daquilo ali um espaço de convivência, né? A paisagem como espaço de convivência aqui como textura é lindíssimo, né? A gente está vendo como é bonito. Olha que outra coisa bonita, né? Nós existimos para sermos apagados, mas nunca esquecidos, né? E tem isso aqui também, bem bonito, tá? Aí tem a história dele, ó, a apresentação do portfólio dele vem também com elementos textuais, ó, dizendo com a formação dele, né? Onde é que ele é nascido, né? Acho que vocês conseguem ver aí, não é? Certo?
Aí tem essa imagem bem bonita aqui dele, né? Então, isso aqui também não deixa de ser uma apresentação de artistas, né? Essa maneira pela qual os artistas se apresentam, né? Ou seja, não basta só fazer sua arte, é preciso montar a narrativa da tua história, né? E logo aqui no final tem o Instagram dele, né? Você pode acessar e automaticamente observar os trabalhos dele, né? Ó, tá aqui. Iaco Viana, você já pode seguir o cara, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui é da minha esposa, isso tá no negócio da minha esposa. Deixa eu sair aqui. Ó, aí tem todos os trabalhos dele aqui, ó. Como são bonitos, tá? Então, gente, cabe realçar aqui também que o Através TV tem um canal no YouTube, tá bom? Então, quando você for no YouTube, digite através.tv, tá aqui a playlistzinha deles, ó, bem bonita, tá? E aí você pode acessar as informações disponíveis. Tem várias entrevistas com relatos, né, de pessoas envolvidas com vários ramos de expressão, várias áreas de expressão, tá? Aqui eu coloquei uma das entrevistas, tá? E aí você consegue observar que tem o nome da pessoa, o que a pessoa faz, né? Aqui se fala, por exemplo, de montagem da instalação, né? Captação de movimentos, né? E aí tem um setor da arte chamado vídeo instalação. Instalações, você coloca várias ferramentas à disposição do realizador, do artista, para preencher o mesmo espaço. Pode botar várias câmeras, jogos de luzes, né? Pode botar coisas as mais variadas, desenhos, né? Fica bem bonito. E esse pessoal, ele entende muito bem como é que se ocupa espaço, entende muito bem como se produzir um bom material para criar impacto, né? Dentro de um lugar que se move, dentro de um espaço interativo. E muitos desses espaços vão demandar experiências também das pessoas, tá? Demandar várias experiências possíveis. E experiências visuais, experiências sonoras, experiências interativas, né? E aí tem muitas coisas. Vamos ver um trechinho da fala aqui deles, tá? A câmera de alta velocidade que tem no mercado hoje. E aí uma semana depois a gente está aqui, a gente tem um mega sol, uma mega máquina de fumaça e a melhor câmera de alta velocidade do mercado. E essa semana aqui o trabalho caminhou demais, assim, foi super interessante em relação ao que a gente vem conversando, a discussão do fórum, a gente conseguiu resgatar também essa questão da queda do céu. Eu acho que o ponto de virada foi voltar para a questão da queda do céu, da queda. Porque a gente começou a discutir a morte, uma passagem, uma transformação, e eu acho que a queda do céu, desse ponto de vista que o Kaká levantou, né, que foi através da fala dele que a gente resgatou. Um xamã Yanomami, chamado Davi Copenau Yanomami. E ele pediu para uma fotógrafa trazer ele para a grande cidade, porque ele precisava comunicar algo que eles viram lá dentro da Alta Floresta. Ele queria comunicar que eles estavam com muito medo. A Queda do Céu, viu, gente, é um livro de um indígena chamado Davi Copenau, feito com um antropólogo francês chamado Bruce Albert. E aqui eles estão falando de um tipo de material multimídia, de um material de experiência de instalação no museu que tem a ver com esse livro, A Queda do Céu, tá? Trata da experiência do índio, trata de mitos, mas não só disso, se trata do fato de pensar o índio no mundo atual que nós vivemos, né? O que é que eles passam, quais são os seus dilemas. E aí como é que você vai representar isso simbolicamente dentro de um lugar de interação entre pessoas, né? Dentro de um lugar em que você possa chamar a atenção das pessoas. Essa é a estratégia que está colocada aqui por esses artistas, tá? Isso é bem interessante, tá bom? Então eu deixo essa dica aqui do YouTube para vocês estudarem como essas pessoas colocam essas novas experiências aqui pra gente, tá bom?
Aí tem aqui o site, né, através.tv, tem o canal do YouTube deles, tá? E agora vamos passar para um outro assunto que se trata de falar de técnicas de atuação, né? Eu separei esse material legal para vocês aqui, né, que está nesse site, a agenda do produtor /blog, né, barra 2016, barra 12, barra 23, é só você registrar aqui o endereço e entrar, tá? Aí técnicas de atuação, saiba como atuar em qualquer lugar, né? O apresentador multimídia precisa estudar um pouco isso, e aí eu coloco isso aqui para vocês também, tá? O que é importante saber antes de atuar, né? Aí tem escrito aqui, antes de atuar é importante fazer o possível para que você não veja tal atuação como algo super importante. É algo que você não deve simplesmente pensar que aquilo não é nada e pode fazer de qualquer jeito, certo? Então, é uma coisa que você não vai se colocar como estrela, mas também não vai se colocar de um modo supervalorizado, tá? Nas técnicas de atuação, aqui nesse material, que é o material que eu vou disponibilizar para vocês, tem dizendo assim, a importância de incorporar o personagem, tá? Segundo, se esforçar para perder a vergonha. Ser uma pessoa vergonhosa só irá te prejudicar. Aqui tá mal escrito, né? Você é uma pessoa que tem vergonha, irá prejudicar. A importância de saber improvisar. Então, ter esse espaço. Incorporar o personagem, no caso, o personagem do apresentador multimídia é o personagem que está apresentando o produto ou serviço em nome da empresa, tá? É importante perder a vergonha. Para fazer isso é bom ensaiar. Saber improvisar é interessante também. Uma outra saída importante. Isso aqui é um documento bem simples que você pode ter ao seu dispor, tá? Aí tem aqui, nesse outro site, técnicas de apresentação que você pode estudar, tá? Aí que ele é bem mais completo. O material à disposição é maior, tá? É o site da Fundação Instituto de Administração, ó. Técnicas de apresentação tem 15 estratégias de especialistas, né? Assim como você tem os documentos artísticos, os documentos audiovisuais, por meio de que você estuda uma série de especificidades do ramo artístico, tá? Você também tem que ter algumas técnicas extras, e essas técnicas estão aqui, tá? Para que seja colocadas essas técnicas, algumas coisas adicionais são colocadas aqui como tópicos para você ter uma espécie de guia de leitura, né? O que são técnicas de apresentação, quais os benefícios da técnica de apresentação, tipos de técnicas de apresentação, né? Aí está aqui dizendo expositiva, narrativa e persuasiva, tem 3 tipos de técnicas diferentes, porque se for expositiva vai ter uma maneira de você se expressar, se for narrativa vai ter outra, se for persuasivo vai ser outra. Como se preparar para uma apresentação, montando uma apresentação, tá? Esse material aqui eu vou colocar à disposição de vocês também, mas já fica aqui registrado o endereço para você acessar, tá? É bem interessante. Não é o material da apostila, mas é um material complementar à apostila que você pode estudar. E aí, logo aqui, mais abaixo, ele disponibiliza para a gente essas técnicas, né? O que são técnicas de apresentação? São métodos e processos para fazer uma exposição satisfatória de ideias, conceitos, negócios, produtos ou serviços que podem ser definidos como técnicas de apresentação, tá? Uma dica de leitura, eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou passar, vou ler com vocês aqui as partes mais emblemáticas, né? A primeira delas, você deve realmente gastar o seu tempo antes da reunião ou de um encontro com seu público, desenvolvendo uma recomendação clara e encontrando uma história clara e lógica. É preciso desenvolver uma história clara e lógica antes de se encontrar com o seu público, ensaiar, como tudo, né? Muitas vezes aquilo que não faz parte da nossa vida vai exigir da gente mais preparação. Por quê? Porque aquilo que não é parte do nosso cotidiano demanda que você se aproxime do objeto. Se for um produto ou serviço, você vai ter que se aproximar, tá? Desse produto ou serviço. Quais os benefícios das técnicas de apresentação que você tem que ter, né? Expressar-se para várias pessoas pode ser algo fácil para alguns, mas para outros é um tormento, né? De acordo com a pesquisa aqui no The Times, 41% dos indivíduos têm receio de se comunicar com grupos, tá? Para isso, habilidades de comunicação são fundamentais.
Malcolm Love, especialista no assunto de técnicas de apresentação, considera que esse receio está relacionado à nossa apreensão quanto ao julgamento de que quem nos ouve fará sobre o que falamos, né? A gente fica com muita expectativa em cima daquilo que vão pensar a nosso respeito e aí a gente já trava, né? E aí tem um conselho aqui que é disponibilizado para a gente, né? Nós temos medo, e aí um conselho que vem junto com a apresentação, de uma ponderaçãozinha, né? Nós temos medo de que o grupo vá pensar algo ruim a nosso respeito. O detalhe aqui, ao contrário de um diálogo de um para um, é impossível controlar o que se passa quando existe muita gente envolvida, quando há tanta gente envolvida, ou seja, tem muita gente implicada no nosso fazer, no nosso cotidiano, então, geralmente, a gente fica com mais medo ainda, mas a gente não tem como ter controle daquilo que as pessoas vão pensar. A ideia é diminuir o ruído entre o que você fala e como essa coisa que é dita por você chega às pessoas, né? Outra coisa bacana aqui, ó. Conhecer, desenvolver e aprimorar técnicas de apresentação é muito importante, afinal, ao usá-las, surgem diversos benefícios, como ter mais consciência do que está sendo feito, conhecer-se melhor, preparar a exposição com antecedência e clareza, estudar quem são os ouvintes, saber com quem você está falando, né? Estudar a história deles, diminuir a ansiedade causada pela fala em público, alcançar o sucesso na apresentação. Tá? Esses tópicos aqui são coisas que a gente já vem desenvolvendo há um tempo, para reforçar. Aí tem tipos de técnicas de apresentação aqui nesse material, tá? E aí você vai encontrar algumas coisas, né? Primeira, técnica de apresentação expositiva, tá? Encadear fatos, dados e acontecimentos. Você está expondo alguma coisa, então você vai ter que pegar vários dados empíricos, vai pegar dados, vai pegar acontecimentos. Está aqui em negrito para você observar. E vai encadear, logicamente. Você está simplesmente expondo aquilo que já existe, tá? Você não vai tentar convencer ninguém de nada, você simplesmente vai operar um processo descritivo daquilo que tá exposto em tela, tá? Né? Para o público, tá? Então, você deverá encadear fatos, dados e acontecimentos dentro dessa apresentação expositiva. Tá? Essa é a primeira coisa. Aqui tem dizendo, ó, explique o seu ponto de vista sobre determinado assunto para colegas de sala de aula e até mesmo falar algo para um grupo maior de amigos. É importante adequar a linguagem, né? E aí tem a observação. Não adianta utilizar um linguajar técnico para um público leigo ou linguagem vulgar para uma plateia composta por especialistas, né? Então vai depender. Você não vai falar nada técnico para ninguém, para as pessoas que não entendem o assunto, assim como você não vai ser vulgar quando você vai falar, vai se expressar de qualquer jeito com pessoas que já conhecem muito bem o assunto ou são especialistas naquilo, tá? Então essa é a primeira coisa, né? Eu vou falar na próxima sessão das técnicas de apresentação que trata de narrativa, né? De contação de história e outros detalhes mais, tá? Bem, gente, continuando aqui para finalizar a nossa aula de hoje, tá? Só falar um pouco com brevidade sobre os outros elementos das formas de apresentação, né? Temos a expositiva, como nós já dissemos na sessão anterior, temos também a narrativa, né? Que é uma das mais interessantes, de algum modo, isso aqui fala um pouco daquilo que a gente já tinha abordado nas aulas anteriores, né? Então vamos prestar atenção nisso aqui. Quando falamos em narração, logo lembramos de histórias, fábulas e contos de fada. Porém, uma apresentação narrativa, né, não faz necessariamente um relato de uma ficção. Na realidade, a técnica narrativa numa apresentação pega elementos desta estrutura e os transporta para uma palestra, uma aula, uma dissertação, uma argumentação, por exemplo, né? Assim, a fala em público, né, terá um começo, meio e um fim, fazendo com que os ouvintes se sintam levados por uma sequência que os envolve até o final da trama, né? Contar a história, tá? A sua narrativa, a maneira como você consegue construir significados, sinais de um assunto direta ou indiretamente ligado à sua vida, tá?
Por isso que eu mostrei para vocês aquele exemplo do TEDx, né, na aula passada, e hoje eu estou falando um pouco do através.tv, porque os artistas, eles não só comunicam as suas experiências, as experiências em cima dos materiais que eles trabalham, estão falando deles mesmos, né? Então, como é que você vai colorir uma apresentação através de uma narrativa que tem um pouco da tua vida lá, né? Um recurso antigo, mas muito falado ultimamente, é o storytelling, né? Com ele, toda a apresentação transporta as pessoas por uma espécie de jornada, tá? Storytelling é um estilo bacana, né? E aí, gente, o que eu gostaria de falar para vocês também, além desses elementos disponíveis, né? O Joseph Campbell, que é um cara super interessante, que ele fala sobre a jornada do herói. Ele tem um livro sobre como é que os mitos são construídos em diferentes comunidades, né? O nome do livro é O Poder do Mito, né? E um dos livros dele, né? É bem interessante. Você pode olhar lá. Posso até mostrar para vocês aqui o livro posteriormente, tá? Vou colocar aqui para vocês. Ó, esse livro aqui, ó, do Joseph Campbell. É bem interessante porque ele inspira a gente a compreender outras coisas. E outra coisa, O Poder do Mito, ele fala um pouquinho também, ele é também um filme audiovisual, tá? Vai ter para baixar e tem um documentário para você assistir, O Poder do Mito, tá? Vale a pena você dar uma olhadinha nele, tá? Aqui é a capa do livro, ó, tá? Isso aqui é a capa do livro que também tá na forma de documentário, certo? Então, olhem isso, é a dica que eu deixo para vocês, O Poder do Mito. Quando você conta mitos, quando você produz narrativas, quando você produz histórias, você está produzindo significados bem interessantes, né? E ao produzir significados bem interessantes, você não precisa se perguntar sobre as certezas que aquilo tem, mas sim o sentido que aquilo é construído de modo a que você possa se sentir encantado, tá? Aí tem dizendo aqui, o público acompanha o encadeamento dos fatos por meio de uma mensagem central, tá? E, apesar de você estar construindo uma fantasia, estar construindo uma ficção, tem um núcleo central que vai aparecendo em todo tipo de fala que você vai colocando, né? Ao longo de toda a exposição. Além disso, né, nós temos a possibilidade de mais conexão entre a mensagem dita, inventada, e a mensagem do público, né? Isso aqui é bem interessante, tá? Outra coisa bacana que você tem que observar, tá? Aqui é o outro tipo de mensagem, né? Outro tipo de argumentação, apresentação, que é a apresentação persuasiva, né, que é o poder de convencer. Você vai construir uma história, mas com o objetivo também de atingir o outro. Então, o foco não é a tua capacidade criativa propriamente dita, é a tua capacidade criativa mediada pelo fato de que o outro tem que estar disponível para que você possa convencê-lo, né? O outro tem que estar aberto para você se colocar como alguém que está tentando vender aquele serviço, aquele produto, tá? E aí você pode também aprofundar isso com autoconfiança, tá? Com técnicas emocionais, né? Aquela técnica que você viu da Marulice, né? Mariluce, tá? No TEDx. E aqui tem outro assunto que é como se preparar para uma apresentação, né? Com vários tópicos. Conheça o assunto, conheça o seu público, conheça e explore recursos de apresentação, né? Fixação da mensagem, preparação adequada para a apresentação, montando a apresentação, né? Isso aqui esse assunto que vocês já conhecem, né? Mas assim, eu quero que vocês leiam esse material e tirem dúvidas comigo a respeito. Esse aqui é o nosso material de trabalho da aula de hoje, tá certo? E assim,
eu quero tirar dúvidas agora com vocês sobre o assunto que foi abordado, tá? Desde do momento em que eu falei da arte, das videoinstalações, né, das câmeras, das pinturas, dos grafites, até o momento em que eu falei desses tópicos e subtópicos aqui disponíveis pra gente, tá bom? Relativos à questão dos modelos diferentes de apresentação. Desde o modelo de apresentação descritiva, passando pelo modelo de apresentação narrativa e também pelo modelo de apresentação persuasiva. Tá certo? Aqui, esse esqueminha aqui, tá? Eu vou deixar à disposição, mas vocês já sabem a priori o que ele significa. Isso aqui é a dica que eu deixo para vocês hoje, tá? Muito obrigado, prestem atenção no material didático, que será, na verdade, isso aqui, e deem continuidade à produção dos vídeos, tá certo?